Algumas cenas desse conflito são extremamente violentas e revelam a brutalidade da guerra moderna em seu estágio inicial. Ao amanhecer, tropas britânicas da Brigada das Terras Altas avançam lentamente por um terreno encharcado. À medida que cruzam o campo aberto, disparos repentinos surgem das trincheiras inimigas. Fuzis e artilharia entram em ação, transformando o avanço em um massacre. Os soldados tentam acelerar o ataque, mas muitos são atingidos antes mesmo de chegar perto das posições adversárias. O campo rapidamente se transforma em um cenário de caos e destruição. A cena poderia facilmente ser confundida com combates da Primeira Guerra Mundial, mas esse confronto ocorreu anos antes. O cenário é a África do Sul, no final do século XIX, durante um dos conflitos coloniais mais importantes da história britânica. Após a Convenção de Pretória, firmada em 1881, a República Sul-Africana conquistou independência formal após enfrentar o Império Britânico. No entanto, essa autonomia era limitada, já que Londres ainda mantinha influência sobre questões externas. Muitos habitantes da República duvidavam se a soberania era realmente plena, enquanto parte da liderança britânica acreditava que havia concedido liberdade demais aos colonos africâneres. Durante anos, uma paz frágil manteve o equilíbrio entre os dois lados. Esse equilíbrio seria abalado pela descoberta de enormes reservas de ouro na região do Witwatersrand. A descoberta transformou rapidamente a economia local e atraiu milhares de estrangeiros em busca de riqueza. A pequena cidade de Joanesburgo se tornou um centro urbano em expansão acelerada. Para a população rural africana, a chegada massiva de estrangeiros representava uma ameaça cultural e política. O governo local, liderado pelo presidente Paul Kruger, passou a restringir os direitos políticos desses novos habitantes, apesar da importância econômica deles. Para figuras influentes do Império Britânico, essa situação era vista como inaceitável. Além das preocupações políticas, havia grande interesse nas riquezas minerais da região. Tensões aumentaram drasticamente quando uma tentativa de provocar uma revolta interna foi organizada por interesses britânicos. A operação fracassou completamente, resultando na captura dos invasores e provocando enorme constrangimento diplomático para o Reino Unido. Após esse episódio, as relações entre britânicos e boeres se deterioraram rapidamente. Ambos os lados passaram a se preparar para um conflito inevitável. Negociações diplomáticas fracassaram e alianças regionais fortaleceram a resistência africana. Quando tropas boeres cruzaram fronteiras coloniais britânicas, o conflito começou oficialmente. O exército britânico possuía armamentos modernos e uniformes adaptados para o combate, mas enfrentava limitações numéricas e logísticas no início da guerra. Por outro lado, os boeres mobilizaram milhares de combatentes civis altamente habilidosos na equitação e no tiro de precisão. Esses combatentes utilizavam roupas comuns que funcionavam como camuflagem natural e carregavam armamentos modernos adquiridos por conta própria. A mobilidade e o conhecimento do terreno davam enorme vantagem estratégica. A estratégia Boer consistia em invadir territórios britânicos, cercar guarnições isoladas e estimular revoltas entre colonos simpatizantes. Esse plano buscava garantir vitórias rápidas, antes que reforços britânicos pudessem chegar. Apesar de alguns reveses iniciais, as forças boeres conseguiram cercar importantes cidades controladas pelos britânicos, alterando drasticamente o rumo inicial da guerra. O Império Britânico respondeu enviando grandes contingentes militares e preparando uma contraofensiva. Mesmo com reforços, o exército britânico
enfrentou dificuldades inesperadas. O terreno desconhecido e as táticas móveis dos boeres transformaram várias operações em fracassos. Um episódio marcante ocorreu quando um trem militar britânico foi emboscado, resultando na captura de vários oficiais e aumentando a percepção de vulnerabilidade britânica. Esses reveses culminaram em uma sequência de derrotas que abalou profundamente a reputação militar britânica. As forças imperiais sofreram pesadas perdas em diversas batalhas, enquanto os boeres demonstravam grande eficiência no uso de táticas defensivas e armamentos modernos. Diante dessa crise, o comando militar britânico passou por mudanças. Novos líderes foram designados com o objetivo de reorganizar as forças e desenvolver estratégias mais eficazes. A nova abordagem buscava evitar ataques frontais e priorizar mobilidade, reconhecimento e melhor logística. Uma grande contraofensiva foi iniciada com o objetivo de libertar cidades sitiadas e avançar sobre territórios controlados pelos boeres, utilizando manobras de flanqueamento e grande concentração de tropas. Os britânicos conseguiram vitórias importantes e capturaram milhares de combatentes inimigos. Com sucessivas derrotas, as repúblicas boeres começaram a perder suas principais posições estratégicas. Capitais regionais foram ocupadas e muitos acreditaram que o conflito estava próximo do fim. Entretanto, a guerra entrou em uma nova fase. Incapazes de enfrentar o poder militar britânico em batalhas convencionais, os boeres adotaram táticas de guerrilha. Pequenos grupos móveis passaram a atacar linhas de suprimento, ferrovias e postos isolados, desaparecendo rapidamente após os ataques. Essa estratégia prolongou o conflito e criou enormes desafios para o exército britânico. Para combater essa nova ameaça, forças imperiais reorganizaram suas tropas, criando unidades mais móveis e adaptadas ao combate irregular. Além disso, políticas extremamente severas foram adotadas para enfraquecer o apoio civil aos combatentes boeres. Fazendas foram destruídas, colheitas queimadas e rebanhos confiscados, para controlar a movimentação da população e proteger rotas estratégicas. Uma vasta rede de postos fortificados foi construída interligada por cercas de arame farpado. Essas medidas resultaram na remoção forçada de milhares de civis, que foram confinados em campos de concentração improvisados. As condições nesses locais eram precárias e resultaram em altíssimos índices de mortalidade, principalmente entre mulheres e crianças. Muitos africanos negros também foram confinados em campos semelhantes, enfrentando condições igualmente devastadoras. Com o passar do tempo, o impacto dessas políticas e o constante desgaste militar enfraqueceram profundamente a resistência boer. Embora alguns líderes continuassem organizando ataques ousados, a falta de recursos e o isolamento tornaram a continuidade da guerra insustentável. Reconhecendo a situação desesperadora, representantes boeres iniciaram negociações com autoridades britânicas. As discussões foram intensas e emocionalmente carregadas, pois envolviam a perda da independência conquistada décadas antes. Após semanas de negociações, um acordo foi finalmente alcançado. As repúblicas boeres aceitaram integrar o Império Britânico, mas receberam promessas de autogoverno futuro, preservação cultural e apoio financeiro para a reconstrução das regiões devastadas. O tratado marcou o fim oficial do conflito e abriu caminho para a formação de uma nova entidade política na África do Sul. Alguns anos depois, no entanto, muitas decisões tomadas durante esse período tiveram consequências profundas e duradouras para a estrutura social e política do país. A Segunda Guerra dos Boeres tornou-se um marco histórico, demonstrando a transição entre guerras coloniais tradicionais e os conflitos industriais do século XX. O conflito revelou a importância da mobilidade, da guerra irregular e do impacto
devastador que a guerra total pode exercer sobre populações civis.